Quero falar um pouco nessa noite sobre 4 características para que Deus ouça o nosso clamor e a nossa oração. Nesse trecho que nós citamos, de 2 Crônicas 7, 14 em diante, mostra 4 condições para que Deus ouça, para que Deus atenda, para que Deus abençoe a nossa vida. Primeiro, se meu povo, está falando para o povo de Deus, se meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Então, o primeiro ponto para que Deus ouça a nossa oração, temos que, em primeiro lugar, nos humilhar. Temos que orar. Segundo ponto. E depois, terceiro ponto, me buscar. E o quarto ponto, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Então, nesse versículo que nós citamos, tem 4 condições para que Deus atenda a nossa oração e o nosso clamor, para que os seus olhos estejam abertos e atentos aos seus ouvidos para tudo aquilo que nós invocamos diante dele. Primeiro, chamar pelo nome, invocar o nome de Jesus. A palavra fala que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, primeiro ponto, se humilhar. Abre Mateus 23, 12. Mateus 23. Versículo 12 diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, Jesus deu no Novo Testamento, dizendo: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Por isso que o versículo que nós lemos fala: se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, diante de Deus não se pode chegar com arrogância. Não, Deus tem que me abençoar. Deus tem a obrigação de me abençoar. Eu quero que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, com arrogância. Mas, para que Deus possa ouvir a nossa oração, temos que aprender a nos humilhar. Porque se nós nos humilhamos perante Ele, Ele vai nos exaltar. Ele vai ouvir, porque Ele está vendo em nós um coração sincero diante dele e mostrando que há uma dependência total dele em tudo o nosso viver. E depois, temos que se humilhar, nós temos que orar. Humilhar fala-se prostrar, ajoelhar-se diante dele. Então nós temos que aprender a nos humilhar perante o Senhor. E temos que então orar. Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quantos em oração pedirdes, credes que recebeste, e será
assim convosco. Então você viu qual é o caminho para penetrar no coração de Deus? Em primeiro lugar, nós comentamos, humildade. Quando nós temos humildade, nós vamos orar ao Senhor. E quando nós oramos ao Senhor, nós estamos fazendo aqui um pedido. Ele fala assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. Pode ir e confiar. Pode se humilhar, orar e confiar que assim será convosco, segundo a sua oração, segundo a sua petição. Então o Senhor está nos dando as chaves para que tudo que nós fizermos sejamos abençoados e tenhamos êxito em tudo aquilo que nós realizamos. Mas existem as condições para se chegar diante do Senhor. Nós começamos mostrando que nós não podemos ter arrogância no nosso coração, ter a soberba no nosso coração, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça, e graça é um favor imerecido, não que nós merecemos, mas a sua graça, ela tem sido estendida para com a nossa vida. Agora, depois, buscar ao Senhor. Depois de se humilhar, depois de orar, nós vamos buscar ao Senhor. Mateus 7, versículos 7 e 8. Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, quando nós, Mateus 7, versículos 7 e 8, quando nós pedimos ao Senhor, eles pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Então nós vemos que quando nós temos esse coração voltado para o Senhor, nós temos livre acesso ao coração de Deus. E depois o que precisa ser feito? Nós precisamos nos converter. Abre Mateus 18. De 1 a 4. Mateus 18, de 1 a 4. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então nós vemos que quando nós colocamos em prática o conhecimento da palavra, o ensino que nós temos tido da palavra, e colocamos na prática, Deus ouve o nosso clamor, a nossa oração, a nossa intercessão, o nosso rogar. O que nós lemos em Crônicas mostrou essas 4 condições para que o Senhor esteja com os olhos abertos e atento seus ouvidos para a oração que nós fazemos nesse lugar. Então esta casa é o lugar
de oração. É o lugar em que nós nos abrimos para o Senhor, e Ele está com os olhos abertos e atentos aos ouvidos para o clamor, para a oração, para a intercessão que fazemos neste lugar, porque esta é a casa, esta é a morada